Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos tratar de um tema que está bastante atual, né? Que é a relação, né, entre a matemática e a propagação do Covid-19, tá? Então nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a equação diferencial de Richter, né? Essa equação diferencial de Richter, ela estuda a curva de propagação de infecção, né, do Covid-19, né, o período que nós estamos vivendo recentemente. Bem, essa equação diferencial, ela vai servir para muitas coisas, né? Dentre elas, você vai compreender como é que se dá essa contaminação, né, em função do tempo. Vai ajudar também a você interpretar certos resultados, né, gráficos, né, que aparecem, por exemplo, na OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, e compreender um pouco mais sobre essa curva, né, que é aplicada na epidemiologia, tá? Então, essa curva de Richter, né, equação diferencial de Richter, esse Richter foi o primeiro camarada que estudou, né, que aplicou essa equação diferencial para descrever, né, lá na medicina, o crescimento de tumores, desenvolvimento de câncer e estudos, né, sobre a questão da epidemiologia, né? Essa epidemiologia estuda a questão da propagação, né, da infectação de certas doenças, tá? É um ramo da medicina. Bem, outro detalhe bastante interessante é que essa equação diferencial que nós vamos encontrar aqui, ela é aplicada, né, ela é vista em mecânica estatística, né? Então, quem faz física, lá em mecânica estatística tem as estatísticas de Fermi-Dirac, que é uma estatística quântica, né, que descreve partículas de spin semi-inteiro, ou seja, os férmions, por exemplo, elétrons, tá? Então, sem mais delongas, então aqui você tem a equação diferencial, né, de Richter, y' aqui, né, é a derivada com relação ao tempo. Esse y vai me dar, essa função y vai me dar a taxa de infectação, né, de propagação, no caso do Covid-19, tá? Esse alfa aqui, né, lá na frente vai estar relacionado com a taxa de crescimento da pandemia, né? Esse kappa e ni são números, né? São constantes, né? Esse alfa também é. Então, quando você pega essa equação diferencial aqui e faz a multiplicação do y aqui dentro, faz a distributiva, o que você vai ter é essa equação. Essa equação diferencial é uma equação diferencial de primeira ordem, tá? Coeficientes a priori são constantes, né? Mas podem ser funções, tá? São constantes. Homogênea, se você passar toda a dependência de y para o lado esquerdo, o que sobra é zero, né? E ela é não linear, né? Porque a função y está elevada à potência ni mais 1, né? Esse ni é um número real, tá? Um número real. Perfeito. Então, uma equação diferencial, né, é não linear, homogênea, coeficientes a priori pode ser ou não constante, dependendo do valor de alfa e k, né, se são funções, né? E essa equação diferencial nós já fizemos em aulas anteriores no canal. Que equação diferencial é essa? É a equação diferencial de Bernoulli, né? Então, essa equação diferencial de Bernoulli, o que é interessante notar nela é que ela é uma equação diferencial não linear, porém ela tem solução exata, analítica, tá? Então nós vimos em aulas anteriores que a equação de Bernoulli estudada aqui no canal era desse tipo. E a solução dessa equação diferencial era dada por essa fórmula aqui em vermelho, tá? E aí, se você comparar a equação diferencial de Richter, né, que descreve aí a propagação do Covid, e a equação diferencial que nós estudamos, né, lá em aulas anteriores, que é a equação diferencial de Bernoulli, você vai ver que aqui a função, né, é idêntica. A função px ela vai ser menos alfa, né, já estou comparando aqui, vai ser esse termo menos alfa, se você passar para o lado daqui, tá? Antes da igualdade. E aí o que sobra é um termo que é Q, que multiplica y elevado a n.
esse Q vai ser esse termo menos alfa sobre kappa elevado a ni, tá? E o N, né, que está elevado à potência da equação de Bernoulli, ele é equivalente ao termo ni mais 1, tá? Então, com essa comparação, você já sabe qual é a solução dessa equação diferencial de Richter, que é equivalente à equação diferencial ordinária, né, de Bernoulli, né? Uma equação diferencial ordinária porque a variável depende a função depende de uma única variável, no caso o tempo, tá? Então, com essa equação diferencial aqui, com a solução dela, e com essa comparação, você pode substituir aqui no lugar do P, quem é menos alfa, N, ni mais 1, e Q de x menos alfa dividido por kappa ni, né, elevado a ni. Quando você faz essa substituição aqui nessa solução, né, após a comparação da equação diferencial com a equação de Richter, você vai obter essa expressão aqui, ó. E aí você vai fazer as devidas simplificações, termos simétricos e tal, né? Lembrando que alfa, kappa e ni são constantes, tá? São números. Então eles podem sair da integral, etc. E aí você vai, após as simplificações, você vai encontrar um y agora, uma função de Richter simplificada dessa forma. E o que você tem para resolver agora é uma integral da exponencial. Aí você vai fazer uma mudança de variável do tipo u ni alfa t e du ni alfa dt. Quando você faz aqui, você consegue resolver essa integral. E ao resolver essa integral, você encontra como resultado esse termo, tá? Lembrando que esse K aqui, esse C é uma constante, né? Essa constante vem lá da solução da equação de Bernoulli, né? Já que é uma equação diferencial de primeira ordem, você tem a tua resposta está em função de uma constante. Se fosse uma equação diferencial de segunda ordem, duas constantes. Então essa constante aqui ela é determinada a partir das condições de contorno do teu problema. No caso da equação de Richter, como é uma função que depende do tempo, você vai ter que ter uma condição inicial, né, da tua função, né, a função calculada em t igual a t0, e aí, a partir desse resultado, você consegue encontrar quem é essa constante. Essa constante aqui eu chamei, né, de C, para justamente não confundir esse K aqui com o kappa que está presente na equação diferencial de Richter, tá? Então, continuando, né, a análise, você tem aqui, né, a solução para y e, né, você vai só simplificar, você vai arrumar esse termo aqui, né? Como é que você arruma? Bem, você passa essa exponencial, esse termo está menos, e vai ficar, eu posso pegar todo esse termo de cochete e passar para o denominador, tá aqui, com o sinal agora de 1 sobre ni positivo, e essa exponencial também posso passar para o denominador, trocando de sinal aqui, onde é mais vira menos. E aí eu posso multiplicar ela dentro desse termo em cochete. Lembrando que eu posso, por exemplo, multiplicar em cima e embaixo por ni. Quando eu faço isso, eu posso colocar a exponencial aqui dentro, né, aqui no denominador dessa expressão. Quando você faz isso, você tem esse termo, né? E aí você pode fatorar aqui 1 sobre kappa ni. Esse 1 sobre kappa ni multiplica aqui fora 1 sobre ni, vai dar kappa, 1 sobre kappa. A divisão de fração conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Esse kappa vai para o numerador, né? E o que sobra aqui é C kappa ni, tá? Exponencial de menos ni alfa t multiplicado por 1 sobre ni. E aí eu vou passar todo esse termo agora para o numerador, trocando de sinal. Então eu deixei nessa forma, porque é uma forma, né, mais apresentável, digamos assim, né, que é comum em artigos, né, científicos. Então está aqui a função agora de Richter, na minha função que descreve a propagação do Covid-19. Ela depende das constantes kappa, né, ou funções. Nesse caso aqui são constantes mesmo, né? A constante kappa, né, a constante C, que vem da equação diferencial, né, de Bernoulli, ni, alfa, tá? Então é essa dependência aqui da função de Richter. Aí a pergunta que você pode fazer em seguida é como determinar a constante K, C, né? Então você vai aplicar uma condição inicial, já que a tua função de Richter depende do tempo, tá?
tem uma dependência no tempo aqui, ó. Então, quando t for igual a t0, eu vou dizer que isso é igual à função de Richter em t igual a 0, ou seja, y0. Quando você faz isso, você coloca aqui onde tem t0, esse termo aqui você iguala a y0, tá? E aí você vai fazer as devidas simplificações, né? Leva todo mundo a menos ni, né? Cancela ni com ni, esse camarada vai vir para cá, esse passa dividindo, né? Vai fazer o arranjo, né? Organizar os termos. E aí no final você encontra c capa ni, né? Igual a esse termo exponencial de ni alfa t0. E aí eu vou reescrever esse termo aqui novamente, aqui na outra coluna, né? Tá aqui ele novamente. E aí eu vou chamar de todo esse termo que está entre colchete de Q, uma nova variável, tá? E aí eu vou ter que ck capa elevado a ni é Q exponencial de ni alfa t0. Com esse produto aqui, eu encontrei o produto c capa ni. E onde que aparece esse termo c capa ni? Bem aqui, ó. C capa ni aparece dentro da tua função dependente do tempo de Richter. Então, aqui nesse termo c capa ni, eu vou substituir Q exponencial de ni alfa t0. Quando você faz isso, você encontra, né, esse exponencial que vai multiplicar com essa, mesma base, conserva a base neperiana e soma os expoentes. Então, um termo de t0 e um termo de t. Quando você faz a soma e fatora o termo menos alfa ni, você vai encontrar a solução de Richter em função do tempo, que é essa. Lembrando que o Q é esse termo aqui, tá? Então, pois bem, então essa curva, pessoal, aqui é a chamada curva, né, de Richter, né? E ela descreve a propagação do Covid-19. Bem, essa curva, em outros trabalhos, né, em outros artigos, né, ela também pode ser descrita com essa cara aqui, ó, uma função, né? Aqui a função de Richter, ela depende de que parâmetros? Ela depende de 6 parâmetros. O tempo, capa, Q, ni, alfa e t0. Então, essa aqui é uma função que depende de 6 variáveis, tá? Bem, uma outra forma de apresentar essa mesma curva, essa mesma função, né? O pessoal chama de função logística generalizada, tá? Então, essa função de logística generalizada é a mesma função de Richter, né? Com algumas mudanças, né? Então, você tem uma função generalizada logística, F, né? Ela tem dependência no tempo. Θ1, Θ2 e Θ3, né? Se você comparar aqui, ó, Θ1 está fazendo o papel de capa. Θ2 está fazendo o papel aqui desse produto, olha, alfa ni. Θ3 está fazendo o papel de T0 e que si está fazendo o papel de Q, tá? Bem, então isso é uma forma de você apresentar, né, comparar a função de Richter com a função logística generalizada. Essa função logística generalizada, se você fizer que si igual a 1, né, ou aqui se você fizer ni igual a 1 e q igual a 1, você vai ter a função logística usual. Essa função logística, ela tem aplicações, né, em campos na biologia, ecologia, a biomatemática, química, demografia, economia, geociência, probabilidade, estatística, né, de redes neurais artificiais e também aplicação lá na descrição da mecânica estatística, na estatística de Fermi-Dirac, né? Quem faz física e estatística sabe do que eu estou dizendo, que é você descrever partículas, né? Escrever partículas de spin semiteiro, no caso férmions, né? Ou, por exemplo, elétrons, né? Como é que se dá a estatística de elétrons, né? em mecânica quântica, né? Então você pode utilizar lá a estatística de Fermi-Dirac e fazer a descrição. A descrição de Fermi-Dirac é equivalente a essas funções, né, de Richter e logística generalizada. Então essas funções aqui, elas descrevem, né, fenômeno de crescimento na oncologia, né, que é estudar câncer, né, estudar a propagação, crescimento de tumores,
e também na epidemiologia, que é o que nós estamos fazendo aqui para entender como é que se dá a propagação, né, do Covid-19 nas pessoas, né? Como é que ocorre essa taxa de infecção, né, entre as pessoas em uma determinada cidade, país, etc. No caso Covid-19. Então agora, a partir de agora, nós vamos fazer uma análise gráfica desses resultados.